Que legal ter audiência aqui com a gente no Júris 360 Lab. Vamos direto ao ponto que está gerando debate, né? A Defensoria Pública, afinal, pode ou não pode receber honorários de sucumbência quando ela ganha uma causa contra o próprio ente público a que ela pertence? Olha, essa pergunta, ela foi respondida de forma bem clara pelo STF, sabe? Foi no julgamento do recurso extraordinário 1140/2005, lá do Rio de Janeiro. Ah, o famoso REC virou tema de repercussão geral, né? O tema 1002. Exatamente. Isso significa que a decisão vale como orientação para todo o Brasil em casos parecidos. Certo. E a resposta final do Supremo? Pode ou não pode, sem rodeios? A resposta foi um sim, bem direto. O STF firmou a tese, é devido sim o pagamento de honorários sucumbenciais para a Defensoria. E isso vale mesmo quando ela está litigando contra qualquer ente público, inclusive àquele ao qual ela está vinculada administrativamente. Isso é interessante, porque mexe com aquela ideia antiga da confusão, não é? Que dizia que o credor e o devedor eram, tipo, a mesma pessoa. Pois é, esse era o grande argumento contrário. Mas o STF superou isso, e o ponto central para superar foi a autonomia da Defensoria. Autonomia, como assim? A autonomia que a Defensoria foi ganhando, né? Principalmente com as emendas constitucionais. A 45 de 2004, depois a 74 de 2013 e, a mais importante talvez, a 80 de 2014. E essas emendas fizeram o que na prática? Separaram a Defensoria do governo. Basicamente isso, deram autonomia funcional, administrativa e também orçamentária. Quer dizer, a Defensoria deixou de ser só um órgão lá dentro do Poder Executivo, sabe? Entendi. Virou uma instituição mais independente, com orçamento próprio, gestão própria. Exato. E aí, com essa autonomia toda, não tem mais como aplicar aquela regra da confusão lá do Código Civil, artigo 381. Porque não são mais a mesma pessoa jurídica, né? O credor, a Defensoria, e o devedor, o ente público, agora tem vidas separadas, orçamentos separados. Faz sentido. Perfeito. São patrimônios distintos, orçamentos distintos. Acabou a identidade entre credor e devedor na mesma pessoa jurídica de direito público. Tá claro. Mas, e o dinheiro desses honorários? Pra onde vai? O STF falou sobre isso também, né? Falou. E é uma parte super importante da decisão. A tese fixada diz que esses valores têm destinação exclusiva. Exclusiva pra quê? Exclusivamente para o aparelhamento da Defensoria Pública, ou seja, para melhorar a estrutura, comprar equipamentos, tecnologia, e tem uma vedação bem clara. Não pode ratear esse dinheiro entre os membros da Defensoria. Tipo, os defensores. Ah, importante isso. E essa regra de usar o dinheiro pra equipar a Defensoria já existia antes? Já tinha previsão na Lei Complementar 80, de 94, que é a lei orgânica da Defensoria. Ela já dizia que essas verbas de sucumbência deveriam ir para fundos especiais. Fundos geridos pela própria Defensoria, justamente para investir no aparelhamento e na capacitação dos profissionais. Então, na verdade, o dinheiro volta pra fortalecer a instituição e, no fim das contas, melhorar o serviço pra quem precisa, né? Exatamente essa lógica. O STF entendeu que isso fortalece a Defensoria para cumprir a missão dela, que está lá na Constituição, artigo 134. Garantir acesso à justiça para os necessitados. E tem outro ponto também. Qual? A condenação em honorários acaba servindo de desestímulo, né? Para que os entes públicos não fiquem protelando as ações na justiça sem necessidade. É um incentivo pra resolverem as coisas mais rápido, talvez. Pode ser visto assim, sim, um desincentivo à litigância desnecessária por parte do poder público. E pra gente fechar, no caso específico que gerou essa tese toda, o RE 1140/1005, qual foi o resultado final lá no julgamento? Nesse caso concreto, o plenário do STF, por unanimidade, deu provimento ao recurso. Era um caso da Defensoria Pública da União, a DPU. E aí condenaram a União a pagar os honorários para a DPU, fixarem 10% sobre o valor da causa naquele processo específico. Decisão unânime, então. Bem consolidado o entendimento. Sim, bem consolidado. E para quem quiser se aprofundar, é bom lembrar, esse julgado, o RE 1140/1005-RJ, que fixou o tema 1002 de repercussão geral, está comentado lá no informativo 1100 do STF. Ótima dica. Fica aí a resenha para quem quiser ler na íntegra. Informativo 1110 do STF. E olha, tem muito mais conteúdo e análise jurídica de qualidade como essa aqui no nosso canal Júris 360 Lab. É só se inscrever para não perder nada. E se curtiu essa discussão, não esquece de dar o seu like. Ajuda bastante a gente. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência aqui no Júris 360 Lab.